5 mitos a respeito do mundo do diabetes tipo 2 e pré-diabetes que você precisa começar a esclarecer a partir de agora. No vídeo dessa semana, nós vamos falar a respeito de informações que são realmente importantes e bem relevantes para você encarar o seu diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, ou para você que possui aí dentro da sua casa ou na sua família algum parente que possui esses diagnósticos. Por isso, é um vídeo muito importante, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o mito de número 1 é que o diabetes tipo 2, o pré-diabetes, só afeta pessoas idosas. E não é bem assim. Cada vez mais nós estamos observando pessoas com 20 anos, 30 anos, 40 anos, adolescentes com 15 anos, criança com 10 anos que possuem diagnóstico ou de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Se você ainda não sabe, no Brasil nós já possuímos por volta de 18 milhões de diabéticos tipo 2 e pré-diabéticos já passam de 40 milhões. A grande maioria ainda não sabe que possui esse diagnóstico, pois a glicose somente começou a subir. Então ela está com a glicada lá em 5,7, uma glicose em 115 e como ela geralmente não realiza um check-up anual, e esses dados acabam sendo apenas suposições. Mas o que mais a gente observa é que cada vez mais, devido ao estilo de vida, o sedentarismo, a má alimentação, o excesso de peso, a falta de prática de atividade física está causando o aumento da resistência à insulina e, consequentemente, o aumento da glicose circulante no sangue. Então, o mito de número 1 que a gente tem que desmascarar de uma vez por todas é: você que possui 30 anos de idade, possui 35, possui 40, não está livre de um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então é muito importante que você possa rever como andam seus hábitos de vida. Se você pode começar a melhorar a sua alimentação, a fazer uma caminhada aí no seu bairro, a começar a fazer check-ups anuais, acompanhamentos médicos e a partir daí evitar que ocorra o aparecimento de um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Inclusive, eu quero que você comente aqui agora se você tem o costume de fazer o check-up junto do seu médico. Quantas vezes por ano ou uma vez por ano? Comente aqui que eu quero saber tudo. Então o mito de número 1 é esse. Diabetes tipo 2 não aparece só em idosos acima de 60, 65, 70, 75, 80 anos. É claro que pode sim aparecer, porém, cada vez mais nós observamos que o diabetes tipo 2 também está acometendo pessoas de 30, 40, 45, 50 anos de idade, principalmente devido aos maus hábitos de vida, alimentação, sedentarismo e assim por diante. Então, busque se cuidar a partir de agora, tá ok? E o mito de número 2 é que o diabetes tipo 2 não é tão grave quanto o diabetes tipo 1. Para quem não sabe, eu sou diabético tipo 1 desde os meus 10 anos de idade. Hoje, com 34 anos, eu já tenho 24 anos de utilização de insulina todos os dias, mas não possuo nenhuma complicação, graças a Deus. E esse mito a gente tem que abandonar de uma vez por todas, porque o diabetes tipo 2, quando não é cuidado, quando não é mudado hábito de vida, quando não é utilizados os medicamentos conforme o médico prescreveu, quando não se perde peso, pode aparecer complicações gravíssimas, desde o pé diabético, que pode levar à amputação de pés,
de membros. Também temos a neuropatia diabética, que causa a dor, que causa a degeneração dos nervos, principalmente dos pés e das mãos. Nós temos também a retinopatia diabética, que pode acometer a retina e levar à cegueira. Inclusive, é um dado muito importante que a gente tem, onde grande parte das pessoas que hoje estão cegas é devido à glicose alta, e a grande parte é diabética tipo 2. Nós temos também a nefropatia diabética, que é o acometimento da função renal. Então, os rins, que são responsáveis pela filtragem de todo o nosso sangue, eles acabam ficando, entre aspas, doentes de tanta glicose que ele precisa fazer a filtração, e ele vai perdendo a capacidade de funcionamento e pode levar à falência renal, ou seja, o paciente precisa acabar fazendo um transplante renal devido ao mau controle da glicose. Então, você tem que tirar da sua cabeça de que o diabetes tipo 2, apesar de poder ser controlado através de mudança de hábitos, de diminuição de peso corporal, de utilização de medicamentos, de prática de atividade física, não pode causar complicações graves diante da sua vida. Então, tire isso da sua cabeça. Se você tem a oportunidade de se cuidar, comece a se cuidar agora, porque, infelizmente, o diabetes tipo 2 pode trazer complicações gravíssimas para a sua saúde, tá ok? E o mito de número 3 é: você só se desenvolve diabetes tipo 2 se comer açúcar em excesso. E não funciona bem assim. É claro que o consumo exagerado de glicose, de açúcar, vai causar o aumento da sua glicemia, pode causar, a partir daí, o aumento da resistência à insulina e facilitar o aparecimento de diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Porém, o estilo de vida, a genética, pode também favorecer o aparecimento do diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, não é só parar de comer açúcar em si que você vai estar livre de um diagnóstico de diabetes tipo 2. Você precisa ter, sim, uma alimentação equilibrada. Então, não adianta viver uma vida comendo apenas fast food, apenas comida industrializada, congelada, comendo apenas doces, comendo massas em excesso, pois você pode desenvolver diabetes tipo 2 por causa do excesso de peso devido à má alimentação, do aumento da resistência à insulina e, a partir daí, acabar desenvolvendo o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, para desmascarar esse mito, você precisa sim levar uma vida equilibrada, com boa alimentação, com prática de atividade física, mantendo um bom peso corporal, e assim você não terá a chance de desenvolver diagnóstico de diabetes tipo 2 tão facilmente. Então, faça a sua parte, não encare apenas o consumo de açúcar em excesso como o aparecimento de diagnóstico de diabetes tipo 2, pois você pode desenvolver diabetes tipo 2 sem ter que utilizar uma colherzinha de açúcar. Então, fique atento a essa questão. E o mito de número 4 é: você sempre saberá que tem diagnóstico de diabetes tipo 2 porque os sintomas são óbvios. E não é bem assim. O grande problema que a gente observa hoje em dia é o diagnóstico tardio de diabetes tipo 2. Por quê? Porque geralmente os sintomas são sutis. Eles começam de uma forma bem sutil e a pessoa acaba não percebendo, porque principalmente ela não faz um check-up anual. Então não faz nenhum hemograma, não faz um exame de glicemia, não faz um exame de colesterol, triglicérides, ácido úrico e assim por diante.
Por isso é fundamental que você faça um check-up anual, independentemente da sua situação de saúde, pois a partir daí você já consegue atuar de uma forma mais certeira e de uma maneira mais correta em relação a qualquer possível alteração que você possa vir a ter, principalmente na elevação da glicemia. E os sintomas clássicos que acabam acusando uma glicose alta é sede excessiva, vontade de ir ao banheiro de forma frequente, perda de peso inexplicada, e a partir daí você pode suspeitar de um diagnóstico de diabetes tipo 2. Porém, esses sintomas são sutis e isso acaba dificultando muito um diagnóstico precoce de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Por isso que é fundamental, pelo menos uma vez por ano, para você que não tem nenhum pré-requisito a desenvolver diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, fazer o seu check-up anual, tá ok? E o mito de número 5 é: diabetes tipo 2 é completamente reversível se você fizer mudanças nos seus hábitos de vida. E não funciona bem assim. Por mais que a base da mudança de hábitos em relação à alimentação, à prática de atividade física, a diminuição do peso corporal favoreça a diminuição da glicose, você precisa adotar esse estilo de vida para o resto da sua vida. Não será fazer isso durante um ano e causar uma redução de glicada para 5, por exemplo, um peso corporal ok, que você poderá voltar a consumir os alimentos que comeu a vida inteira e que causou esse aumento da sua glicemia, ou parar de praticar atividade física, por exemplo. É claro que a gente vai ter também algumas situações externas que podem dificultar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para controlar a glicose, porém, você precisa entender de uma vez por todas: o diabetes tipo 2 é uma doença crônica que, se você fizer a sua parte, se alimentando bem, praticando atividade física, perdendo peso, diminuindo a resistência à insulina, você não vai depender de utilizar medicamentos para poder controlar a sua saúde. E se você fizer isso, você vai ganhar muito mais saúde, mais disposição, mais autoestima, mais vontade de viver, e isso é excelente para qualquer ser humano. Então, foque nisso, não foque no eu preciso fazer a reversão do meu diabetes para depois voltar a comer tudo que eu gosto. Se você fizer isso, em poucos meses você vai ganhar peso de novo, vai aumentar a sua glicemia, vai aumentar a sua glicada e você terá novamente o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E o mito é esse: você precisa desmascará-lo a partir de agora. Se você quer não ter que tomar medicamentos para controlar a sua glicose, para você que é pré-diabético ou diabetes tipo 2, você tem que encarar essa mudança de vida para o resto da sua vida. E isso é muito bom. Nada que vai também te permitir uma oportunidade de comer algo que você gosta, que tem maior quantidade de carboidrato ou gordura, porém você logo depois precisa retomar para os seus bons hábitos, sempre praticando alguma atividade física, mantendo o seu bom peso corporal e assim por diante, tá ok? E esses foram os 5 mitos importantes que você precisa começar a encarar a partir de agora para entender de uma vez por todas como você controla a sua glicose e, consequentemente, conquista mais saúde, qualidade de vida e, o principal, vai viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, pois o que a gente mais observa nos dias de hoje é diabéticos tipo 2
com complicações gravíssimas porque não cuidam da glicose, não melhoram os hábitos alimentares, não praticam atividade física, e isso é uma bola cheia para favorecer o aparecimento de complicações. Então comece a se cuidar a partir de hoje. Eu quero que você deixe um comentário aqui a respeito do seu atual diagnóstico. Se você não tem nenhum diagnóstico de diabetes, mas tem diabéticos na família, se você é pré-diabético, se é diabético tipo 2 ou se é diabético tipo 1, como o meu caso, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao diabetes em si, a como ele pode cuidar da saúde sem ter que sofrer com a complicação a médio ou longo prazo. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas. Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí e deixe a sua nota de 0 a 10. Qual o valor desse vídeo para o seu conhecimento? Quanto você aprendeu hoje? O quanto você vai levar para a sua vida esse conhecimento que eu estou te trazendo agora? Não custa nada, é só deixar o valor aí da nota que você concorda e aí eu vou direcionando todos os meus vídeos para ajudar você a melhorar a sua saúde, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você continua evoluindo, crescendo em relação ao seu conhecimento, ganhando mais saúde, mais qualidade de vida e vai viver uma vida em equilíbrio sem o aparecimento de complicações. Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.